Bom dia, clientes e amigos da LTW. Tudo bom? Terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias do cenário brasileiro, do cenário internacional, cenário local, e vamos ver como essas notícias impactam na economia, impactam em investimentos, impactam no nosso bolso. Sim, vamos ver a respeito de notícias, divulgações de índices. Hoje é um dia bem movimentado, tem muitas notícias. Então vamos iniciar falando do Ibovespa. Ontem, o Ibovespa no dia 10 de janeiro, segunda-feira, ele fechou a 101.945 pontos, uma queda de 0,75%. E como ontem foi segunda-feira, o acumulado na semana é o mesmo índice, 0,75%. Aqui nós podemos perceber como é que o índice se comportou. O que quer dizer como é que o índice se comportou? É o grau de negociações, a quantidade de negócios e como esse índice, quer dizer, o valor das empresas que compõem esse índice teve alta ou queda. Então, quando nós analisamos, por exemplo, iniciou aqui 10 horas de ontem, e aí o que aconteceu? Ele teve uma leve queda logo na sua abertura. Aliás, uma leve queda não, ele iniciou aqui a 102, né, que foi a abertura de ontem. Ele teve uma forte queda logo na abertura, ele já abriu com esse gap de queda. E aí, quando ele faz isso aqui, ele já é porque o índice futuro precificava que ia cair, por isso que ele já abre com queda. Aí depois ele andou de lado até por volta de 11 horas e até uma hora ele teve uma forte queda. Então, essa queda aqui representa que os valores das empresas que compõem esse índice tiveram menos compra do que venda. Então, o resultado, ele caiu e depois ele andou de lado. Então, eu tentei explicar de um modo mais simples aqui como é que o índice se comportou. Quando nós falamos, ele abriu a 102 mil pontos e ele fechou a 101.945, que é aqui o valor exato que ele fechou. Nesse período até aqui é a quantidade da abertura até o fechamento. Então toda essa oscilação aqui é o que representa as negociações das empresas que compõem esse índice. Por isso que é Ibovespa, índice das empresas que estão listadas na Bovespa, na B3. E então nós podemos ver aqui como é que ele se comportou ontem. Já o dólar, ele fechou a R$ 5,67, uma alta de 0,74%. Então podemos perceber, por diferença de 0,1, o que caiu a bolsa subiu o dólar. A bolsa caiu 75, o dólar subiu 74. Basicamente por quê? Porque os investidores, quando eles saem das ações, eles precisam de um porto seguro. E esse porto seguro eles encontram no dólar. Então esse é um movimento normal. Cai um, sobe o outro. Então, aqui nós tentamos explicar de um modo simples para vocês poderem entender o que aconteceu no Ibovespa ontem. E falando de melhores e piores desempenhos, vamos ver as empresas como é que elas performaram ontem. Os melhores nós temos Usiminas com 4,77%, Fleury com 3,74%, Siderúrgica Nacional com 3,32%, Pão de Açúcar com 2,11% e Iguatemi com 1,98%. E entre os piores nós temos Banco Inter com menos 8,57%, Magazine Luiza com menos 7,72%, Cash 3 Melius com menos 5,75%, Qualicorp com menos 5,56% e Happy Vida com menos 5,24%. Então aqui nós vemos por que o índice caiu 0,74%. Aí nós vemos, essa subiu 4%, essa caiu 8%. Então quando pega a média dessas empresas, ele teve uma queda de 0,75%. Bem, então o que aguardamos hoje? Bolsas europeias e índices futuros registram ganhos, recuperando-se após sessão de perdas nos últimos dias, mas os investidores estão ainda atentos a sinais
principalmente da alta de juros dos Estados Unidos, que aumentaram a aversão ao risco no mercado nas últimas sessões. No início de hoje, terça-feira, Jerome Powell, presidente do Fed dos Estados Unidos, falará ao Congresso e, em nota, que traz os principais pontos de seu discurso, mostra que ele vai destacar que a autoridade monetária irá usar suas ferramentas para apoiar a economia e um mercado de trabalho forte e também evitar que a inflação mais alta se consolide nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, os dados da inflação ao consumidor no país serão divulgados, dando mais sinais sobre o ritmo do aperto monetário. Por aqui, atenção para os dados da inflação, com a divulgação do índice IPCA, Índice de Preço ao Consumidor, em dezembro de 2021. O índice, usado como inflação oficial no Brasil, é um parâmetro para a política monetária do Banco Central. Como é que ele foi informado? Ele subiu 10,06% em 2021, informou agora, 9 horas, o IBGE. A expectativa era 4,52%, aliás, ante uma alta de 4,52% em 2020. Então, o que acontece? Em 2020, o IPCA foi 4,5% e em 2021, 10,06%. Essa é a maior taxa acumulada do ano desde 2015, quando foi 10,67%, e extrapolou a meta de 3,75%, que era o estipulado. Então, eles estipulam uma meta de 3,75% e vão trabalhando, ou subindo o juro, ou fazendo outras políticas monetárias, e aí o que aconteceu? Não conseguiram. O teto era 5,25, porque eles têm uma margem para mais ou para menos, e de 5,25 foi para 10,67, quer dizer, muito acima. Já o indicador de dezembro, que foi divulgado junto com o acumulado do ano, variou 0,73 positivamente frente ao mês anterior, quer dizer, subiu de novembro para dezembro 0,73. O dado veio acima do esperado. A expectativa, segundo o Refinitiv, era de alta de 0,65% em dezembro, em comparação com novembro, e a variação positiva de 9,97% em 2021. O que isso quer dizer? Esperava-se 9,97, mas veio 10,67. Então, 9,97 era a expectativa, mas veio a maior. Com o resultado ficando bem acima do teto da meta, 3,75, o Banco Central deve divulgar uma carta explicando os motivos do estouro. Então, o que nós falamos? Tudo isso, todos esses números, o que ele quer dizer? São os números da inflação oficial. Fechou 2021 e foi muito acima do teto. Então, ele tem por obrigação escrever uma carta aberta explicando para o país e para os demais governantes por que isso aconteceu e o que eles vão fazer para que isso não se repita. Ainda em destaque no noticiário, os investidores acompanham o impacto da variante Omicron da Covid-19 pelo mundo, com o aumento de restrições em países e afetando serviços fora do Brasil e no Brasil. E é isso, essa justamente é a notícia do cenário internacional que nós separamos. Funcionários ausentes por Omicron são testes para a cadeia de suprimento nos Estados Unidos. Eles não estão dando conta de trabalhar. O que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo, e olha essa notícia dos Estados Unidos. Com a variante Omicron rapidamente se espalhando pelos Estados Unidos, a recuperação econômica está enfrentando uma nova ameaça. Funcionários ausentes do trabalho por estarem contaminados. O que começou com uma série de cancelamento de voos de férias quando pilotos e outros funcionários adoeceram ou foram forçados a ficar em quarentena, está se tornando uma realidade agora em fábricas, mercearias, portos e testa a cadeia de suprimentos. As faltas generalizadas já estão restringindo a produção e vários economistas começaram o novo ano rebaixando previsões para o primeiro trimestre. Mesmo que esse impacto seja temporário, as interrupções e fechamentos retardarão a recuperação, que já é frágil em alguns setores e empresas. Por exemplo, o que dizem? Na Capital Econômicos, o economista sênior dos Estados Unidos, Andrew Hunter, calculou que mais de 5 milhões de trabalhadores foram forçados a ficar em casa só na semana passada. E as coisas vão piorar no curto prazo, escreveu ele em uma nota a clientes. Além disso, a sabedoria convencional de que a Omicron não representa uma ameaça à economia pode se mostrar otimista demais.
Por quê? Faltas por doenças sem precedentes é o que está acontecendo. A escassez de funcionários continua a atrapalhar companhias aéreas, como a Alaska Airlines, dizendo que o número sem precedentes de trabalhadores doentes fez com que 10% dos voos fossem cancelados. A verdadeira questão para o setor é que se isso fará com que as operadoras diminuam o crescimento planejado para 2022, com a situação continuando dessa forma nos últimos meses. Por exemplo, na Rodeo Drive em Beverly Hills, os varejistas de luxo Gucci, Hermes e Louis Vuitton relataram casos entre funcionários, de acordo com uma lista de Los Angeles. Walmart fechou 60 lojas dos Estados Unidos para limpeza. Porque não tem funcionário, vamos fechar e pronto. A Apple, as localizações da Apple foram fechadas em dezenas de lugares, do Alabama à Flórida e Nova York. Nos portos da costa oeste, que já enfrentam bloqueios de importações, 160 trabalhadores testaram positivo somente na quarta-feira, dia 5, disse James McKenna, presidente da Associação Marítima do Pacífico. Então, o que nós vemos? Nós vemos as empresas fechando, as empresas não têm condições de atender, por quê? Porque não tem funcionário. Olha o que os economistas dizem. Eles esperam que o impacto seja de curta duração. Sua magnitude, sim, pode ser considerável. Então, eles não têm funcionários, isso está afetando o mundo inteiro. Essa notícia dos Estados Unidos é um exemplo. Ontem nós falamos do Brasil e agora essa notícia falando que não tem funcionário por conta das doenças. Inclusive, ontem teve uma notícia dizendo que o período de quarentena foi diminuído para 7 dias. Por quê? Porque se você está com caso leve, volta a trabalhar, porque a coisa está feia demais e as empresas estão precisando. Agora vamos falar da notícia do cenário local. Como as fortes chuvas em Minas Gerais impactam as ações de mineradoras e siderúrgicas. Nós vemos que Minas Gerais está tendo muito problema com chuvas e isso tem afetado as empresas. Diversas empresas suspenderam operações em função de temporais. As atenções se voltaram principalmente à Vale, às vésperas do aniversário da tragédia de Brumadinho, que vai completar 3 anos no próximo dia 25. A empresa comunicou que paralisou a circulação de trens na estrada de ferro Vitória-Minas e produção do sistema Sudoeste e Sul, em razão do nível elevado das chuvas que já atingem Minas Gerais. Ela está tomando todas as medidas necessárias para a retomada das atividades, mas está tentando fazer com cautela. O Sistema Norte opera conforme o plano de produção. Apesar das adversidades climáticas, a Vale informou que o Sistema Norte continua operando em linha com seu plano de produção e reiterou a sua orientação de 2022 entre 320 milhões e 335 milhões de toneladas. Então, o que isso quer dizer? As chuvas estão impactando a produção dessas empresas e os analistas, por enquanto, não mudaram as expectativas de produção para a mineradora e veem pouco impacto do episódio sobre as ações da economia. Então, é uma situação controlável, mas é como se tivesse acendido um sinal amarelo. Se piorar, isso pode afetar a produção. Olha o que o Morgan Stanley disse. Ele afirma que o sistema paralisado em decorrência da chuva corresponde a 41% da produção da Vale, que o banco estima em 330 milhões de toneladas para 2022. Então, desse total, 71 milhões de toneladas são previstas para o primeiro trimestre desse ano, pelos cálculos da equipe de análise. Então, o que esses analistas apontam? Essas empresas, principalmente a Vale, estão sendo muito afetadas. Olha a siderúrgica. Siderúrgica também suspenderam operações. Por enquanto, Morgan Stanley mantém as estimativas de produção do minério de ferro para siderúrgicas, apesar de terem anunciado interrupção em função da chuva. A CSR Mineração decidiu suspender temporariamente as operações de extração e movimentação na mina Casa de Pedra. A expectativa é de retorno das atividades nos próximos dias, segundo o comunicado. Então, isso tudo afeta a produção. E minério de ferro é uma commodity que afeta demais o Ibovespa por causa do peso dessas empresas no índice. Vale, Gerdau, CSN, todas essas empresas são muito importantes para o Ibovespa. Então vamos acompanhar
como é que isso vai se comportar nos próximos dias. Vamos falar da Inside? Tivemos várias alterações na ferramenta Inside e uma que nos chamou a atenção é essa aqui da PetroRio. Teve alteração, teve carteiras, relatórios de análise da Sul América, da PetroRio e muitas outras, mas vamos falar da Prio. Prio 3 é uma empresa muito importante e quando você analisa esse relatório, o que você percebe? Você percebe aqui um update de 61,45%, um número muito alto, e uma recomendação de compra 2. Por isso, recomendamos que você leia esse e outros relatórios que estão disponíveis na Insight. Finalizamos o nosso Café a Mercado de hoje, convidando você a nos acompanhar no Diário Consult da LTW, às 10h30, daqui uma hora. Obrigado pela sua atenção, desejo a você bom dia, desejo a você bons negócios e principalmente bons cafés. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.